vocês duas questões envolvendo contagens. E a primeira questão é a seguinte: em uma área aberta havia 20 mil manifestantes. Sabe-se que cabem 5 pessoas por metro quadrado, confortavelmente. E há, nessa área, 7 mil metros quadrados. Quantas pessoas faltam para ocupar o local completamente? Bem, nós sabemos que a área do local é de 7 mil metros quadrados. E que a densidade de pessoas por metro, que a relação de pessoas por metro quadrado é de 5. Utilizando o chamado método de Jacobs, nós sabemos que para achar o número total de pessoas que cabem aqui são 5, que é a densidade, vezes a área, 7 mil, que é de 35 mil pessoas, o total. Como a questão quer saber quantas pessoas faltam para completar? Simples. Basta dizer 35 mil menos 20 mil, número de pessoas que já estão aqui. Resultado, 15 mil pessoas. Segunda questão nos diz que em uma área particular foi usada para um show. Havia no local de 80 mil metros quadrados 104 mil pessoas, ocupando-o completamente. Qual a densidade demográfica em pessoas por metro quadrado? Bem, nós sabemos que a fórmula para calcular a densidade é de pessoas pela área. Bem, nós sabemos que temos 104 mil pessoas numa área de 80 mil metros quadrados. Uma conta bem elementar. Então, sabemos que então a densidade de 13 pessoas por metro quadrado. E é isso, espero que tenham entendido e até a próxima. Bom dia, gente! O nosso trabalho de Matemática 2 é composto pela Mariana Marques, pela Letícia Zenco, pela Sara Zimmermann, pela Iris Georgopoulos e pela Isabela Lopes. A Polícia Militar, para ter um controle sobre o número de participantes em uma manifestação, utiliza como parâmetro 4 pessoas por metro quadrado. Sabendo que uma determinada rua possui 8 metros de largura e 104 metros de comprimento, qual seria o total de pessoas nesse protesto? Primeiro, calculamos a área, onde multiplicamos 104 por 8 e deu 832 metros quadrados. E para calcular o total de indivíduos na manifestação, multiplicamos 832 por 4, onde deu 3.328, ou seja, há 3.328 pessoas na manifestação, considerando 4 pessoas para cada 1 metro quadrado. O show está acontecendo no Maracanã, que possui 75 metros de largura e 110 de comprimento. Como se calcula o número de pessoas localizadas no local em questão, tendo como parâmetro 5 pessoas por metro quadrado? Primeiro, nós calculamos a área, onde multiplicamos 110 por 75 e deu 8.250 metros quadrados. E depois multiplicamos 8.250 por 5, onde achamos 41.250 pessoas. Ou seja, há 41.250 pessoas no Maracanã, considerando 5 pessoas para cada metro quadrado. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Hoje vamos demonstrar 2 situações envolvendo como contar multidões em eventos públicos. Nosso grupo é Aline, Ana Luísa, Daniela, Elisa e Fernanda Lopes. Em fevereiro de 2020, ocorreu uma grande festa para os alunos da UFJF. Não foi divulgado quantos estudantes compareceram, mas sabe-se que o local onde a celebração aconteceu possui 1.625 metros quadrados. Um grupo de amigos curiosos decidiram calcular quantas pessoas foram a essa festa.
Sabendo que o deslocamento estava tranquilo e sem esbarrões, qual valor eles encontraram? Primeiramente, devemos considerar que 1 metro quadrado cabe 4 pessoas. Sendo assim, basta aplicarmos a regra de 3. 1 metro quadrado seria igual a 4 pessoas. 1.625 metros quadrados seriam igual a x pessoas. Então, aplicando a regra de 3, fica x é igual a 4 vezes 1.625. X é igual a 6.500 pessoas. Nessas condições, podemos afirmar que o número de pessoas que foram à festa é de 6.500. Os estudantes gostaram tanto da festa que querem fazê-la de novo após a pandemia. Seguindo a lei de distanciamento, quantas pessoas podem ir a essa festa que ocorrerá no mesmo local? Considere que em 1 metro quadrado cabe uma pessoa. Sendo assim, basta aplicarmos essa regra de 3. 1 metro quadrado igual a uma pessoa. 1.625 metros quadrados igual a x pessoas. X igual a 1 vezes 1.625. X igual a 1.625 pessoas. Nessas condições, podemos afirmar que o número de pessoas que foram à festa é 1.625. Bom, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até mais! Hoje, vamos aprender a calcular o número de pessoas em eventos públicos. Você provavelmente já viu notícias como estas e nunca se perguntou como eles calculam a quantidade de pessoas. O que parece um grande desafio, na verdade é muito simples. Primeiro, deve-se descobrir quantos metros quadrados o local a ser trabalhado tem. Depois, estima-se quantas pessoas podem ocupar 1 metro quadrado. Essa questão varia do tipo de evento e/ou ambiente. Enfim, para chegar à lotação total, a área deve ser multiplicada pelo número de pessoas por metro quadrado, o que gera um número superestimado. A medição também inclui espaços ocupados por canteiros, bancas e árvores para onde as pessoas não circulam. Essa é uma imagem representando quantas pessoas cabem por metro quadrado. Levando em conta o momento pandêmico mundial em que estamos, nossa primeira situação vai ser calculada no ônibus urbano. Vale ressaltar que essa representação está fora de escala e proporção. Primeiramente, vamos descontar as medidas dos locais em que não haverá circulação de pessoas. Logo em seguida, calcularemos a área do local em que a situação foi proposta. Então, considerando que todos os passageiros permaneceram sentados durante o trajeto, que cada pessoa deve ficar a 1 metro de distância das outras e que elas deverão se sentar alternadamente, em 1 metro quadrado ficará uma pessoa. Logo, caberão 20 pessoas no ônibus, contando com o motorista e o trocador. A nossa segunda situação é numa sala de aula. Novamente, a imagem é uma representação fora de escala e proporção. E mais uma vez calcularemos a área do local, descontando as medidas onde não haverá circulação de pessoas. Considerando que todos os alunos permaneçam sentados e que cada um dos mesmos deve ficar a 1 metro de distância uns dos outros, haverá um aluno por metro quadrado e, portanto, caberão 16 alunos. Mesmo sendo situações hipotéticas, caso venham a acontecer, é importante que nunca nos esqueçamos do uso de máscara e de álcool em gel. Por hoje é só. Muito bem, gente. Hoje eu vou apresentar um trabalho de Matemática 2 e ele consiste em determinar a quantidade de pessoas que caberiam em uma área, utilizando o método de Jacobs, multiplicando a quantidade de pessoas por metro quadrado e a área do lugar. Primeiro vamos falar os integrantes do meu grupo. Arthur Crossetti, Daniel Meri, Lucas Silva, Theo Almeida, Vitor Reis e Vitor Mineghelli. Então vamos começar. A primeira situação que a gente escolheu foi em um restaurante, durante esses tempos de Covid-19. Se esse restaurante tiver 150 metros quadrados e cada mesa tiver, em média, 2 metros quadrados, seguindo a regra de que deve ter pelo menos 1 metro de distância entre duas pessoas, em uma mesa caberia 2 pessoas somente. Logo, em uma área de 150 metros quadrados, caberia 150 pessoas. A segunda situação escolhida foi em um presídio, em uma cela. Uma lei estabelecida em 14 de 3 de 98 prorrogou que em uma cela deve ter pelo menos 6 metros quadrados.
Supondo que uma cela de 20 metros quadrados e que por cada metro tenha 3 presos, logo 20 vezes 3, 60. Concluindo, 60 presos em uma cela. Esse foi o nosso trabalho e espero que tenha gostado. Foi importante a gente levar em conta o isolamento, porque ele muda bastante a distribuição de pessoas para um lugar, restringindo muito a quantidade em restaurante, por exemplo, que foi a nossa primeira situação. Mas a gente está evoluindo. Se tudo correr bem, isso vai acabar o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir e espero que a gente tenha cumprido o nosso papel. Até a próxima. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver alguns problemas envolvendo contagens para o nosso trabalho de geometria. As participantes do nosso grupo são a Júlia, a Lisandra, a Sofia, a Estela e a Vivian, todas do primeiro ano lá do ensino médio. Problema 1. Há cerca de um mês são realizadas manifestações antirracistas que apoiam o movimento Black Lives Matter, em inglês Vidas Negras Importam, que se iniciou após o assassinato do americano negro George Floyd, de maneira trágica por policiais brancos. Por questões de segurança, é comum calcular o número de manifestantes em um dia de manifestação. Se em 1 metro quadrado calculou-se que havia 7 pessoas, com uma distância razoável entre si, no Central Park de Nova York, em determinado momento do dia, determine quantas pessoas havia no local. Considere a área ocupada de 0,1 km². Resolução do problema 1. Dados: a área de 0,1 km² ou 100 mil metros quadrados, pessoas por metro quadrado, 7. Os cálculos: lotação, que é igual a área vezes pessoas por metro quadrado, que vai ser igual a 100 mil vezes 7, totalizando uma lotação de 700 mil pessoas. Problema 2. Rock in Rio é um festival de música que surgiu pela primeira vez em 1985, desde sua criação, o maior evento musical do planeta. Sendo assim, milhares de pessoas querem comparecer, e por isso é importante que haja um espaço que possa comportar todo o público. O festival se dá na área do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que possui 385 mil metros quadrados de área total. Sabendo-se que 1 metro quadrado cabem aproximadamente 2 pessoas, com uma distância confortável entre cada uma. Calcule quantas pessoas podem comparecer ao evento, de modo que todas se sintam confortáveis com seu espaço. A resolução. De maneira resumida, o método de Jacobs consiste em multiplicar o número de pessoas que cabem em 1 metro quadrado de maneira confortável pela área do local em questão. A área do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, como dito anteriormente, tem 385 mil metros quadrados. Então, para saber o número de pessoas, basta multiplicar a área pelo número de pessoas que cabem em 1 metro quadrado. E esse resultado é aproximadamente 700 mil. Outras considerações. Como visto nos 2 exercícios propostos, apesar de áreas diferentes, a capacidade de lotação em ambos os eventos se iguala, pois o número de pessoas por metro quadrado se difere. Essas diferenças ocorrem, pois na primeira situação, manifestação, o número de integrantes evidencia e até mesmo aumenta a importância do protesto, enquanto na segunda situação, show, a quantidade de espectadores é limitada. Esse foi o nosso trabalho, a gente agradece infinitamente por sua atenção e a gente se despede agora com essa linda foto e por hoje é só, tá? Até a próxima!